Fala, meus amigos e amigas são paulinos, estamos aqui novamente nesta quarta-feira trazendo as últimas informações dessa repercussão da vitória do Tricolor contra o Náutico pela Copa do Brasil, que lhe deu a classificação para as oitavas de finais da competição. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para as últimas informações. Do clube que mais discute treinador no futebol mundial. Não tem clube no mundo que debata mais treinador do que o Zubeldia. A gente tem tentado fugir. Ganha Zubeldia é ótimo, perde Zubeldia é péssimo. A gente tem tentado fugir e falado um pouco mais do elenco. E o elenco do São Paulo, com limitações, tem apresentado essa solução caseira aqui. Jogadores made in Cotia, diante das limitações do elenco na temporada, tem dado conta do recado e ontem foi assim de novo. Incluindo um que é consagrado já e que ontem jogou de volante e jogou muita bola, né? Que, aliás, assim, ontem antes do jogo o Zubeldia estava sendo muito citado no Twitter, né? No atual X, por ter colocado o Oscar de segundo homem de meio campo mais uma vez. Ele já tinha feito isso contra o Palmeiras, o Oscar tinha jogado bem contra o Palmeiras e ontem o Oscar, para mim, foi o melhor jogador em campo, um dos melhores em campo, pelo menos. Inclusive, quando o São Paulo ficou com um jogador a menos, marcou pra caramba e se lançava ao ataque também para participar das jogadas, deu assistência para o Luciano fazer o primeiro gol de cabeça. O jogo é muito contaminado pelas expulsões de início, né? Isso a gente não pode deixar de citar. Eu acho um pouco, o Roger estava falando comigo nesse programa, eu concordo com ele, achei um pouco exagerada essa expulsão aí. Do Marquinhos em cima do Marquinhos. Tudo bem, ele entra um pouco por cima da bola, pisa de fato. Cara, mas é um acidente, assim. Mas é aquele pisão meio acidental, obviamente, às vezes tem que expulsar mesmo, mas pelo menos eu não achei que a força... Ele não pisa e continua, né? Quando ele sente que dá a pisada, ele tenta tirar a pé. Ele não foi pra rachar. Aí foi pra rachar. Aí é imprudência, aí é pra quebrar no meio. E assim, que decisão ruim, né, cara? 1-0, vaga na mão, jogo controlado. Ferrarese colocou em risco. Meio campo a bola. E inflamou o estádio de novo, porque a atmosfera do jogo era desafiadora pro São Paulo. O Náutico é um time da Série C, beleza. Mas é o Náutico, é um time que está habituado, né, a disputar grandes competições, que tem um estádio aí que é difícil de jogar. A torcida participa, grama alta pra caramba, campo encharcado pra caramba. Tudo isso dificultou como o choveu, jogo. Né? Solidariedade aos irmãos lá do Recife, o estado do Pernambuco, vários outros estados nordestinos sofrendo muito com chuva nesse momento. Verdade, bem lembrado. É época de chuva lá mesmo, né? E o jogo, assim... Você vê as postas da bola quica e... E o jogo estava controlado, né? Depois disso, não é que o São Paulo tenha sofrido uma pressão do Náutico. Não acho que isso aconteceu. Mas ficou um jogo meio aberto, lá e cá. O Náutico, em alguns momentos, chegando na área do São Paulo. Antes da expulsão, isso não tinha acontecido. Mas, para mim, o São Paulo é um time tão bem organizado para esse tipo de cenário, para esse tipo de jogo, que o São Paulo conseguiu sobreviver a todos esses desafios da partida e ainda fazer o segundo gol na reta final ali com o Rodriguinho, não marcava desde 2022. Esperto o Rodriguinho, bonito o tapa dele, golaço, né, cara? Golaço, ele já tinha entrado bonito bem. O tapa dele. Um jogo no Morumbi que ele entra, já tinha entrado contra o Santos, se eu não estou enganado, entrou bem contra o Santos. E agora, nesse jogo contra o Náutico também, não marcava desde 2022 com a camisa do São Paulo. Isso aqui que eu achei legal, ele falar depois do jogo, que ele nem viu que não tinha goleiro, cara, porque ele está acostumado a bater daquele jeito em treino, e ele bateu como ele sempre bate. Aí viu que não tinha goleiro, depois ele perde um gol sem goleiro, aí ele viu que não tinha goleiro. Eu acho que posso entrar um pouquinho nesse debate do Oscar, de volante, porque as pessoas às vezes olham o cenário nu e cru, né? Oscar de volante. Como é que o São Paulo estava escalado ontem, Lino? Ele tinha Arboleda, Alan Franco e o Ferrarese, né? Ferrarese lateral. Esse é o gol que você se referia. Né? Ferrarese caindo pelo lado. Sim, mas Ferrarese é zagueiro. Sim. A posição dele é zagueiro, né? Ontem ele jogando de lateral e o Enzo, que é um lateral defensivo. Isso. Então vamos lá. O Alisson já nem era... Calma, vamos lá. Para eu desconstruir essa imagem de volante do São Paulo, do Oscar. Vamos lá. Lateral defensivo... Volante não é ofensa, você sabe, né? Não é. Mas tudo bem, é porque as pessoas... Caraca! O Oscar é volante nesse time. Mas vamos lá. Lateral defensivo, Enzo aqui. Alan Franco, zagueiro. Arboleda, zagueiro. Ferrarese, zagueiro, jogando de lateral direito. Tá, se você trouxer o Cédric também... Aí traz o Cédric, que é outro lateral jogando nessa linha aqui. Que é mais defensivo até do que o Enzo.
Traz o Lucas, que é um moleque, tudo bem, ele é mais atacante, mas moleque de 18 anos que tem uma recomposição em altíssima velocidade. Não dá migué, não. Então você tem essa recomposição aqui. Sim. Você tem 4 atrás, você tem 5 mais caras os 2 defendendo. de fora. Se contar o Cédric... Então, os 2 de fora, Cédric e Lucas. E mais um volante, que é o Alisson, que também já foi meia, mas que hoje ele se adaptou muito bem a essa função. Você tem 6 mais 7 jogadores que marcam mais do que o Oscar. Para que dê essa liberdade. Tudo bem, ele parte de um posicionamento de volante. Mas ele não é volante. Não, ele é um vai ser o armador. meia desse time. Ele é armador. Porque ele vai encostar perto do Luciano. É porque o vai Luciano estar é um segundo perto do André. atacante, basicamente. Então esqueça essa nomenclatura. Porque ele tá como volante. Não tá como volante. Ele é o meio-campista. Aliás, é dele, posso estar muito enganado, mas é dele o passe passe brilhante, inclusive, pro Rodriguinho perder o gol. De primeira. Rian. Pro Rodriguinho, sem goleiro, perder o gol. O toque, o último lance dos melhores momentos. Sim, que ele dá um no toque, final do jogo. No final do jogo. Sim. É um lançamento assim, de muita qualidade do Oscar. Quer outra... O Oscar quer tá outro... Se você conseguir recuperar o último lance dos melhores momentos, o Oscar está pré-convocado para a seleção brasileira. Eu jamais cogitaria levar o Oscar para a seleção nesse momento. Mas a qualidade ele tem. E ela é ilustrada por esse passe que ele dá. Olha lá. Quer outro detalhe? Sem ver, óbvio. É ele mesmo. E ali ele tá passe. de quê? Ali ele tá de quê? Jogador de São Paulo. Não, ele tá de meia, porque ele tá... Só tem a linha da frente nele, o atacante, e o cara passando aqui por trás dele em velocidade. Ele se projetava pra ele acionar. sempre perto da área. Mais um detalhe, só para trazer para vocês, e o Coutinho pode corroborar aquilo que eu tô Baita dizendo. passe, cara. Porque o Coutinho é muito mais estudioso nessas questões de números, né? Não vejo e sei que é importante, mas dificilmente me aprofundo nessas questões de números e de estatísticas. Qual a posição, num time encaixado, tá? Qual a posição hoje no futebol que exige menos ações em alta velocidade de um atleta? Goleiro. Volante. Volante. Não, Os caras lateral e caras de fora. Tem que tá sempre assim. Zagueiro parte atrás de um atacante, tem que partir. Muitas vezes marca alto, tem que marcar. O volante é o cara, ele pode até correr num ritmo, né? Naquele cara de longa distância. Depende muito da característica. Num ritmo. Agora, a velocidade, você botar velocidade e parar, é o que desgasta mais. Não, e tem uma outra coisa. Então, o Oscar com 33 anos, com 34 anos, o que ele precisa? De um ritmo, né? O que ele pode entregar o mais. E tá num setor central em que ele possa pensar o jogo. É a posição ideal, ainda mais quando ele tem o Cédric mais à frente e alguém de velocidade aqui que faz recomposição bem. Ele está no lugar mais confortável que ele pode estar. Então, as pessoas analisando muito, de forma muito simples, aí começa a gritar. Aí vocês que leem Twitter, essas coisas que só tem desesperado ali, meu Deus. Né? Eu confesso que às vezes eu não deveria fazer isso, mas às vezes faz parte do trabalho. Você me deu um gancho muito legal de falar, Roger, que hoje, por exemplo, muitas vezes o armador de um time, ele está na primeira linha de meio campo, ele não está na segunda linha de meio campo. 90%. Se as pessoas porque ele joga numa zona menos congestionada do campo. Ele está vendo o jogo de frente. Ele não vai ter que ficar dando pique toda hora para lá. Porque na minha época, Coutinho, você também, um pouquinho mais novo, mas eu acho que você, quando treinou lá nas categorias de base, você pegou. O volante, o que ele era? Marcador. Rouba e entrega. Não, rouba e entrega. Ou então inverte lá. Não, mas a função defensiva dele. Cobertura de laterais. Isso aí. Coberturas de laterais. Então ele tinha que sair da posição central dele, toda hora acionar velocidade para fazer isso aqui, ou do lado esquerdo ou do lado direito. Porque os dois laterais avançavam o tempo todo, os meias jogavam por dentro, o volante ficava por trás da bola. Qual o movimento que o volante hoje faz de cobertura? Zero. Muito pouco. Ele tem que estar ali bem posicionado. Se ele for um cara inteligente, por isso que você tem que ser inteligente para jogar ali. Se ele for inteligente, os caminhos são sempre curtos. Ele corre muito mais para frente do que para trás hoje. E sempre no mesmo ritmo. E o Arboleda usa sempre um atacante atrás do atacante, que é quase um meia, é quase aquele meia antigo que a gente tinha. O Luciano atrás. O Zubeldia. Foi o Arboleda, você falou, foi o Arboleda. O Arboleda. É o segundo atacante, o Luciano, né? O Zubeldia coloca um atacante atrás de outro atacante, que seria quase um meia. Se você tem. E o Oscar, se você colocar o Oscar ali de costas, não vai dar conta.
O Oscar tem que Porque jogar de falta frente. força, a força diminui. Você sabe quem Tendo joga... o Alisson, sabe esses qual é a caras função? junto do Alisson são os sabe meios qual é a função apoiadores, do Ganso hoje? Como é que ele, com a bola no pé, aonde ele joga? Ele é escalado lá na frente, Não, porque ele vem como ele buscar não bola, tem cada força vez para mais. marcar, Isso. os treinadores botam ele lá na frente quando o Fluminense não tem a bola. Quando o Fluminense está sem a bola, ele vem aqui atrás Às jogar. vezes ele vem atrás do lateral. Ele vem jogar aqui atrás. É a onde- mesma aqui, faixa ó, de só campo. para bum, bum, verdade. bum, bum. Só que ninguém vê, pô, todo mundo quer ver o desenho ali. Ah, desenhou, ele tá aqui. Porra, volante, o Oscar. Nada disso, nada disso. Você tem que ver o esquema, os outros que estão em volta, o que os outros vão fazer defensivamente. Inclusive o pra Ganso deixar pisa mais muito livre pouco o na cara. área. O Ganso pisa Zero, muito pouco na área. zero. Perfeito. Só que ele joga, ele, diferente do que o Oscar fez ontem, ele faz uma função sem a bola, como Mais fez a do adiantado. Luciano, mais adiantado, porque aí ele fica fora da recomposição defensiva ou da fase defensiva. O Fluminense pegou a bola, ele vem para trás. E começa, Às vezes ele pega a bola atrás do Samuel Xavier. Ó, vocês estão elogiando o Zubeldia. Analisar futebol é só pelo desenho, Vocês estão- fotografia, pá, olha lá. Vocês estão volante. elogiando o Zubeldia, eu vou entrar no Twitter e dizer tudo que os haters do Zubeldia estão dizendo de vocês, que não pode elogiar o Zubeldia. Poxa, meu Dá um jeito é tão azar ferrado que eu não entro em rede Cotia social. de novo. Por que Melhor Cotia de coisa que novo? tu faz. Cotia de novo. É uma solução que o treinador do São Paulo arrumou na necessidade. Não era um plano, nunca foi assim, né? Usar tanto a base. Foi uma necessidade. O elenco do São Paulo ficou mais curto na temporada, vários jogadores se lesionaram e ele recorreu à base. E a base respondeu. Então, por exemplo, Lucas Ferreira, 19 anos, ele fez o gol que abriu o placar contra o Libertad na terceira rodada da Libertadores. Foi 2-0. Aviãozinho esse moleque. Aviãozinho. Aviãozinho. Daqui Já a pouco sai. vamos ver se vai virar Concorde. É perfil. É perfil. Rian Francisco, 18 anos, fez o gol do empate contra o Ceará. Foi um péssimo resultado, beleza. Quer dizer, péssimo não, foi um resultado maravilhoso. Mas o gol do empate foi dele, 1-1. O Luca, 17 anos, na estreia dele, fez o gol do empate contra o Libertad com um jogador a menos, né? Em casa na Libertadores 1-1, porque o Alisson havia sido expulso. E ontem o Rodriguinho. Então, assim, num intervalo curto, assim, nos últimos Qual o nome mês do e moleque meio, que acabou com o jogo contra o Santos? Vitória do São Paulo no Morumbi. Matheus Alves. Matheus Alves. Bota aí nessa conta a gente aí, colocou ó. só gol, mas sim. Tá colocando só os Matheus gols. Alves, sim, sim. Então, assim, o São Paulo, por um tempo, deixou a base meio adormecida, né? A base era basicamente usada para negociar jogador, usava pouco no time principal. E a gente está vendo esse ano que, cara, Cotia segue produzindo jogadores com capacidade para entrar no time de cima. Impressionante como fez o elenco melhorar, né? A sensação que a gente tinha do elenco era uma. E foi uma das críticas em cima do Zubeldia. Por que ele não usou esses moleques no Campeonato Paulista para dar um pouquinho mais de rodagem, Verdade. de experiência? Principalmente que o eles Rian. poderiam estar num estágio ainda melhor. Por isso eu estou dizendo que não era um plano, Sim, claramente sim, não era o plano A exatamente. do São Paulo. Claramente não era. E ele falou sobre a base ontem nos aflitos, dá uma olhada. Tienen que tomar la iniciativa. El espacio está, lo tienen que agarrar y se tienen que aferrar a la oportunidad y demostrar. Aquí ningún entrenador de primera división, porque es fútbol profesional, le va a regalar nada, nada. Y menos en un equipo grande como Sao Paulo, en donde vos jugás mal 2 juegos y los torcedores se olvidan de que son juveniles. Quieren resultado inmediato. La posibilidad está. Entonces, ellos tienen que asumir eso y aprovechar las oportunidades. Hoy lo puse, la aprovechó, hizo un gol, ahora tiene que seguir buscando más minutos. O São Paulo, que faz uma campanha fraca no Campeonato Brasileiro, está brilhando em Copas nesse ano. Brilhando em Copas. O São Paulo não perdeu nenhum jogo de Copa nesse ano. Aqui estão todas as partidas. Na Libertadores, São Paulo, como visitante, nem gol leva, inclusive. Derrotou o Tajeres 1-0, em casa empatou com a Alianza Lima, derrotou o Libertad fora 2-0, derrotou o Náutico no Morumbi, jogo da ida 2-1. Ganhou do Alianza Lima fora 2-0, nem gol como visitante São Paulo levou. O São Paulo na nunca fez isso na Libertadores. história da Na Libertadores. história. Ganhou os 3 jogos fora como visitante da primeira fase. Empatou com o Libertad em casa e agora derrotou o Náutico. Desempenho em Copas do São Paulo é exemplar, né? E esse sim era o plano do São Paulo desde sempre. Jogar as Copas com a máxima atenção. E o Campeonato Brasileiro levar do jeito que dá, porque é a realidade do elenco hoje que o São Paulo tem. Pelo menos eu vejo assim. E tentei falar isso sem citar o nome do Zubeldia, para que não desperte a ira dos defensores e nem a paixão dos Zubeldia lovers. É isso. Acho que o São Paulo, para mim, está dentro do plano. Então, Jogar as Copas e sobreviver no Brasileiro.
Não, sobreviver também eu acho que é pouco para o São Paulo. Eu acho que o São Paulo pode fazer um campeonato muito bom do brasileiro. Obviamente tem mais condições de chegar em alguma coisa nas Copas. Eu acho que o Zubeldia faz um trabalho dentro daquilo que é o esperado, né? Dentro do que o São Paulo oferece e dentro dos problemas que o São Paulo tem, principalmente de lesões. É isso aí. Ele tem encontrado soluções diante de cenários, às vezes, que você... Caramba, o que está acontecendo aqui? Da onde que ele vai tirar uma solução? E ele vai encontrando as soluções. Hoje o São Paulo não dá para, dentro das competições, fala assim, não, o São Paulo hoje vai sobrar. Ainda não dá para pensar assim. Não tem elenco para isso, não. Ainda não dá para pensar assim. Mas eu não vejo o São Paulo entrar contra ninguém, em nenhum local, falando assim, não, vai ser fácil para o outro time. O outro time vai ganhar do São Paulo. Não consigo enxergar. É isso aí. São Paulo vai ser adversário contra qualquer um, em qualquer lugar, e vai ter jogo. É porque, assim, às vezes as pessoas esquecem um pouco a expectativa e não dimensionam a realidade do momento. Sim. A gente olha lá atrás, o São Paulo de janeiro, era o São Paulo do quarteto ofensivo. Sim. Oscar, Luciano, Lucas e Caleri. O São Paulo não vai ter o Lucas ainda, durante um tempinho, voltou a se lesionar. Caleri só ano que vem. Luciano esteve em baixa, depois agora está retomando espaço no time. Oscar estava fora da equipe, está voltando só agora. E aí o treinador que se pega diante disso, por mais que eu não acreditasse que aquilo fosse continuar, o treinador que se pega diante desse problema, ele é obrigado a encontrar as soluções, como você falou. E achou as soluções. Como eu falei aqui... Ele vai achando e nem sempre são as mesmas. E nem sempre são as mesmas. Você vê o São Paulo vindo no Maracanã e tomando uma porrada do Flamengo? Não, eu vejo o São Paulo jogando na defesa, como ele fez com o Palmeiras. Mas é o que pode acontecer, é o que ele tem, são as soluções que ele pode... para ganhar o jogo, jogando na inclusive. defesa, porque é a maneira como ele se porta. Quem vem no Maracanã e vai de peito aberto pro Flamengo? Mas eu queria dizer o seguinte do São Paulo. Talvez nem o Palmeiras. Pode até tomar uma porrada pro Flamengo, mas no que a gente vê hoje, eu não vejo o São Paulo vindo e eu acho que tem jogo. Porque o plano do São Paulo como visitante, desde o ano passado, é esse. É sobreviver fora de casa. Mas eu queria dizer o seguinte sobre lesões. O São Paulo sofre muito com lesão. Qual time não sofre? O Corinthians hoje está sem Memphis e Garro. O Flamengo está com dificuldades tremendas também com lesões. Qual time não sofre com lesão hoje no futebol brasileiro? Mas ele tem menos possibilidade material, humano. Perfeito. E Você sabe vai que o criando São Paulo soluções sofre, agora cara? na base. São Paulo sofre muito com elogios. Então, o torcedor de São Paulo adora criticar a Zubeldia, pegar no pé e manter essa chapa bem quente, assim. Enquanto ela estiver quente, deixa ela quente. Pode sofre ser. muito com elogio. Mas eu queria dizer o seguinte, que todo mundo hoje tem que se preparar para ter lesões na temporada. Não existe 70 jogos por ano, você ter uma temporada sem lesão. Não existe. Mas eu acho que tem tido mais lesões do que o normal. O São Paulo? Não, todos. Todos, é claro. Num cenário geral. Jogo pra caramba. Tudo bem, mas jogo pra caramba. Mas a maioria dos times, eles controlam carga de jogo, de minutos e tal. E eu acho que Você acha que tá Você acima tem do alguma normal? tese para explicar isso? Não sei. Vai pensando no intervalo, então, que no próximo... Vou trazer aqui agora uma análise do GE sobre essa vitória do São Paulo contra o Náutico que lhe deu a classificação para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Oscar e Luciano jogam mais próximos e ditam o ritmo de classificação do São Paulo. Tricolor vai às oitavas de finais da Copa do Brasil ao passar pelo Náutico com placar agregado de 4-2. O São Paulo nem chegou a precisar de uma batalha nos aflitos contra o Náutico em Recife para se classificar às oitavas de finais da Copa do Brasil. Um dos gols da vitória por 2-1 na noite desta terça-feira foi marcado por Luciano com assistência de Oscar. Dois atletas que ditaram o ritmo do resultado positivo, jogando mais próximos em campo. O camisa 8 fez a função de segundo volante e acompanhou muito bem Luciano, que atuou como uma espécie de meia, armando jogadas. Os dois se revezaram bastante na posição mais próxima da área, fazendo com que André Silva e Lucas Ferreira tivessem liberdade para receber. Oscar inclusive dá outra dinâmica ao São Paulo. É um jogador mais solto em campo contrário, que independente de função para fazer o jogo acontecer, participa muito, pensa, enxerga e oferece boas opções aos companheiros, principalmente no poderio decisivo nas bolas paradas. O camisa 10, por sua vez, tem um estilo de liderança, de movimentação. Distribui passes, atacou espaços, colaborou com a construção do companheiro e se posicionou muito bem para aparecer e buscar finalizações. Quando o São Paulo precisar de alternativas para tentar se sobressair em relação a números de desfalques, os dois jogadores juntos podem ser o desafogo do time. Podem oferecer tranquilidade, dar experiência em uma sequência difícil.
Além da classificação às oitavas de finais da competição, o Tricolor já está confirmado na mesma fase na Libertadores e ocupa a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do Tricolor será sábado, às 18h30, no Morumbis, contra a equipe do Mirassol. Enfim, essas são algumas informações dessa vitória do São Paulo. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!